O filme A Sociedade da Neve fala sobre o caso dos Andes, onde de 45 tripulantes, apenas 16 sobreviveram. Eu sou a Lia e hoje nós vamos conferir algumas curiosidades sobre o filme e sobre o caso. Alguns sobreviventes fizeram pequenas pontas durante o longa. O primeiro a aparecer foi o Nando Parrado. Ele interpretou um moço que abriu a porta para o ator que o interpreta durante a cena do aeroporto. O segundo a aparecer é o Carlitos Paes. Ele interpretou o próprio pai enquanto ele falava os nomes dos sobreviventes. O segundo a aparecer é o Roberto Canessa. Ele faz uma pequena ponta na cena do hospital, guiando a sua versão mais jovem, interpretada pelo ator Matias Recalde, para o hospital. Talvez uma coisa aleatória sobre um dos sobreviventes, que é o Roberto Canessa. Para quem não sabe, ele chegou a concorrer à presidência do Uruguai em 1994, porém ele não foi nem eleito, então ele seguiu a carreira como médico e ele hoje é cardiologista pediatra. Uma coisa que não foi mostrada no filme foi que eles tiveram que fazer uma parada na Argentina, num lugar chamado Mendonça, não sei como fala, perdão, por causa das condições climáticas. Porém, eles seguiram viagem no dia seguinte, mesmo com as péssimas condições, inclusive foi por um desses motivos que o avião veio a cair. Mas então, por que o avião caiu? Por que o acidente aconteceu? Bom, como eu disse antes, as condições climáticas, tanto no dia anterior da viagem, que foi quando eles fizeram a parada na Argentina, até o dia que eles continuaram a viagem e fez com que o avião colidisse com as montanhas, o clima não estava ajudando muito. Ou seja, a visão que os pilotos tiveram durante esse caminho todo, durante esse percurso, estava um pouco prejudicada. Com isso, lógico, os pilotos tiveram cuidado durante a viagem inteira. Porém, eles acharam que já estava com tempo suficiente para eles começarem a pousar o avião. Contudo, não era bem isso. Eles ainda estavam nos Andes, fazendo com que o avião chocasse com uma montanha. Gustavo Coco Nicolite realmente chegou a escrever cartas para os seus pais durante os dias que ele ficou nas montanhas. Porém, o que o filme não mostra é que ele também chegou a escrever cartas para a namorada dele e que ele tinha a intenção de pedi-la em casamento. Infelizmente, sabemos que isso não veio a acontecer, não deu tempo. Quando Carlitos Paes falou os nomes dos sobreviventes, a mãe do Coco achou que o filho estava vivo. Então ela foi até o aeroporto buscar o filho, mas quem de fato estava vivo era o Gustavo Zerbino, acho que é assim que fala o nome dele, que era um dos médicos que ajudou os meninos durante todos os 71 dias que eles ficaram nos Andes. Então, o Gustavo, o médico, entregou primeiro, a primeira pessoa que recebeu as coisas dos filhos, assim, né, que vieram a falecer nas montanhas, foi a mãe do Coco Nicolite. Por mais que o filme tenha sido muito bem feito, fiel à história, Roberto Canessa, ele comentou que o filme foi mais uma versão light do que realmente aconteceu com eles durante os 71 dias. O filme foi baseado no livro de mesmo nome, A Sociedade da Neve, de Pablo Vierce. Os sobreviventes, os 14 atualmente vivos, já que dois já morreram, infelizmente, comentaram que esse filme foi o que mais retratou como foi o inferno que eles viveram, como foi o mais fiel, que contou a história deles direitinho, teve a preocupação e tal. O diretor, Juan Bayona, acho que é assim que fala o nome dele, teve a ideia de fazer esse filme durante o processo de filmagem de O Impossível. Para quem não sabe, como eu também não sabia, ele é o diretor do filme O Impossível, que também, se eu não me engano, conta a história de uma família real, de uma história real também. Talvez esse diretor goste bastante de histórias reais, né? Esse filme ele demorou 10 anos para ser concluído, para ser feito, para começar a ser feito, se eu não me engano. Ele foi feito durante a pandemia, então teve todo aquele processo de ser complicado para gravar, né? Porque
foi no auge da pandemia, se não me engano. Se não me engano, esse filme foi começado a gravar em 2020. Então, teve todo o processo o auge da pandemia. O diretor, ele chegou a ficar com Covid, como é mostrado no documentário da Netflix, Fomos Nós na Montanha. Ele chegou a pegar Covid e, lógico, isso não atrapalhou, assim, tanto o trabalho dele, graças a Deus, porque ele conseguiu dirigir os atores e a equipe de longe usando, se eu não me engano, um microfone, uma espécie de microfone. O que, sinceramente, eu achei bem criativo, porque se fosse eu no lugar dele, provavelmente eu ia ficar quieta no meu quarto e até esperar o Covid passar. Mas eu realmente achei a ideia muito criativa de ele dirigir as pessoas com o microfone. Como é mostrado no documentário da Netflix, nomeado Quem Fomos Nós nas Montanhas, que fala sobre o making of do filme, é citado que a cena que o avião sofre a avalanche, as malas foram feitas de borracha para não prejudicar os atores, né? Não os machucar. Também, uma coisa que eu achei muito interessante é que a cena que eles saem da neve, quando o avião ainda tá sofrendo a avalanche, foi feita com neve de verdade. Uma parte dela foi feita com neve de verdade. Então, os atores não só tiveram que sair de um fundo falso e ter todo aquele trabalho para sair de lá, como também passaram por o processo de ter a neve ali, de sentir o frio mesmo, que, lógico, não foi o mesmo frio que os meninos passaram, porque, né, no caso foi a neve inteira. Inclusive, o ator do protagonista, Numa Turcati, que o ator é Enzo Vogrinci, comentou que algumas cenas desse filme foram completamente difíceis e torturantes de gravar. Porém, ao contrário da história real, né, os atores podiam terminar aquela cena e voltar pro hotel onde estavam, voltar para casa e ficar num lugar quente e seguro, assim, por assim dizer. Inclusive, o diretor do filme comentou que ele só quis fazer o filme porque ele sentiu que precisava ser retratado de uma forma diferente. Porque o filme ele já tinha, a história já tinha sido contada por um outro filme chamado Vivos, de 1993. Ele sentiu que ele precisava contar de uma forma diferente, com a linguagem falada, a língua falada, original, no caso o espanhol. Teve outras produções audiovisuais dessa história, que foi Sobreviventes dos Andes, de 1976, Vivos, de 1993, e I'm Alive, Surviving the Unexplained Cash, de 2010. O Nando Parrado, um dos meninos que escalou a montanha junto com o Tintin e o Roberto Canessa, o Tintin por partes, né, porque ele teve que voltar pro avião, ele comentou que a esposa dele, ela ficou muito angustiada quando o filme terminou. Quando ela foi assistir o filme, A Sociedade da Neve, ela ficou muito angustiada. Então, podemos ter a ideia de que o filme realmente retratou muito bem o que os meninos passaram durante esse processo, porque pensa, a mulher é casada com o Nando Parrado. Então, às vezes que ela deve ter escutado essa história, deve ter sido incontável, assim. Ela deve ter escutado essa história muitas vezes, né? Porque ele também dá entrevistas, ele participou como conselheiro, eu acho, alguma palavra assim parecida. Ele ajudou a fazer as outras produções audiovisuais que teve do filme. Ele comentou sobre. Então, eu acho que o diretor Juan Bayona, ele teve um cuidado muito grande em retratar direitinho cada momento da história e o que deu para retratar ou não. Tanto no filme quanto na história real, é aquela cena que os meninos entram em discussão num dilema de ser pecado ou não consumir a carne dos corpos de seus amigos, conhecidos. Eles se perguntam se tal ato é pecado, se Deus iria castigá-los de certa forma. O que o filme não mostra é que a Igreja Católica foi uma peça importante para a assistência psicológica dos meninos. Um dos três que ajudaram a escolher, repartir e dividir a carne, Eduardo Strout, ele demorou muito tempo para conseguir se livrar do trauma e conseguir falar abertamente sobre o assunto. Não só o Eduardo Strout, que demorou bastante tempo para superar esse trauma, como também o Álvaro Mangino, eu acho que é assim que fala sobre o nome dele, desculpa se eu estiver falando errado,
Mas ele comentou num documentário que ele levou bastante tempo para superar o trauma de ter se sentido culpado por ter que consumir a carne de seus amigos. Existe um museu sobre o caso chamado Museu Andes 1972, que contém vários artefatos da história, como por exemplo o rádio que eles usaram durante os dias nas cordilheiras, que foi o responsável por eles saberem quando tinha parado as buscas e quando começaram de novo, quando acharam os dois primeiros sobreviventes, que foi o Roberto Canessa e o Nando Parrado. Durante os dias que o Roberto Canessa e o Nando Parrado escalaram as cordilheiras rumo ao Chile, o Roberto Canessa comentou que ele chegou a ver uma estrada durante esse processo, ele viu uma estrada lá, só que tanto ele quanto o Nando preferiram caminhar ainda, seguir o caminho das cordilheiras. Contudo, eles perceberam que logo quando eles chegaram que o caminho da estrada teria sido mais rápido de se seguir do que continuando pelas cordilheiras. Outra coisa que eu achei interessante é a escolha dos atores para fazer cada personagem, cada pessoa no caso. Por exemplo, o ator do Marcelo, gente, eu achei impressionante como ambos se parecem, tanto o Marcelo da vida real quanto o ator, para mim são iguaizinhos. Eu gostei muito do Enzo também, como Numa, eu achei os dois muito parecidos. E eu queria falar também sobre a atuação de cada pessoa, cada ator que teve com o cuidado e e a importância que eles deram pro papel. Por exemplo, o Francisco Romero, por exemplo. Gente, pra mim, eu sou atriz de teatro e pra mim ele se tornou uma das maiores inspirações de como eu quero atuar no futuro, porque eu quero seguir carreira, eu quero ser atriz de cinema, eu não quero continuar só no teatro, eu quero ir pro cinema também. E ele virou uma grande inspiração pra mim, porque o Francisco Romero, gente, ele é uma fadinha, ele é um amor. Ele é muito glitter, sabe? Muito pim-pim-pim. E ele interpretando o Daniel Fernandes, acho que é Daniel Fernandes o nome dele. Sempre esqueço, eu sempre acho que é Daniel Strout, sei lá, sempre confundo, mas é Daniel o nome dele, o personagem. A diferença de personalidade pros dois é algo impressionante de se ver, sabe? Comparando os dois. Eu vou tentar colocar alguma diferença, tanto dele atuando quanto dele na vida real, tipo, o Fran atuando e o Fran no filme. ¿Paraste en serio? Pra poder continuar, a gente tem que ficar vivo. E pra ficar vivo, tem que comer. Eu, sinceramente, acho que foi uma coisa muito bem feita. Teve o comprometimento também dos atores, eu achei muito interessante. Esse filme é perfeito, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada por esse filme. Se bobear, virou meu filme favorito de história real. Assim, fácil. Fácil, fácil, fácil. É maravilhoso. Incrível. Muito bom. Eu sou apaixonada nesse filme, Jesus amado. Recentemente, teve a premiação do Oscar. E o filme Sociedade da Neve, ele foi indicado para duas categorias de melhor maquiagem e melhor filme estrangeiro. Contudo, ele perdeu em ambas as categorias para Pobres Criaturas e melhor maquiagem e Zona de Interesse de melhor filme estrangeiro. Se é que eu posso dar uma opinião sobre isso, eu não assisti Zona de Interesse, também não assisti Pobres Criaturas, mas eu sinceramente estava esperando muito que a Sociedade da Neve tivesse ganhado, não sei, perdão, pelo menos um Oscar em alguma das categorias. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, talvez ele ainda esteja meio simples demais pra isso, mas eu tava realmente querendo falar sobre esse assunto, tava realmente precisando falar sobre esse caso, porque eu fiquei realmente vidrada nisso, eu tô completamente obcecada por esse caso, eu me apaixonei completamente por essa história. E eu acho que foi um filme muito bem produzido, teve todo muito cuidado para fazer, teve todo o processo importante, as pesquisas com as famílias, os atores eles passaram tempo com as famílias dos sobreviventes, passaram com os sobreviventes e a família das pessoas que infelizmente
não estão mais vivas e que morreram nos dias que eles passaram lá. Eu acho que é um filme com uma história muito tocante, eu acho que foi muito bem feito, os atores entregaram muito, se comprometeram muito com o papel, principalmente na parte que eles tiveram que perder peso de verdade, eles não teve computação nessa parte, eles realmente perderam peso. Tanto é que um dos atores mostrou o processo dele de antes de fazer o filme, depois de fazer, porque o filme foi gravado em ordem cronológica, o que é mais raro, assim, de se acontecer. Normalmente é gravado em cenas cortadas. Eu achei esse filme interessante, muito bem feito, muito comprometido com a história real, sabe? Eu não sei o que falar sobre esse filme, ele é perfeito, maravilhoso. Eu acho que é isso. Eu aceito dicas sobre como o canal pode seguir daqui pra frente. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Eu só quero gravar alguma coisa e falar sobre filmes que eu gosto. Então é isso, eu acho, né? Bom dia! Até a próxima. Beijos!